Fala programa, aqui é o Adriano Alves do Ilustra Code. Está começando agora mais uma aula do quadro Code Full, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. Está começando mais uma aula onde nós vamos aprender como que nós podemos criar mapeamento de imagens, mapeamento de links em imagem, onde em qualquer parte da nossa imagem que nós clicarmos vai ter um link. Nós podemos selecionar uma parte da nossa imagem. Lembrando que a forma de eu ensinar aqui é através de uma metodologia que eu chamo de OSI. Se você não sabe, na descrição vou deixar um link onde eu tenho uma aula completinha ensinando em detalhes na prática como funciona esta metodologia, tá ok? Então nesta aula nós vamos aprender como que nós criamos mapeamento de links em imagens. Então já vamos dar uma olhadinha aqui do que nós vamos construir. Basicamente, mapeamento de links é escolher alguma parte da nossa imagem a qual que tenha um link. Muitos vão falar mapeamento de imagem, mapeamento de links, e basicamente o que eu quero. Por exemplo, nós temos aqui a nossa imagem do notebook. Se clicarmos aqui no teclado, então vai aparecer a descrição aqui do lado. Se clicarmos na tela, vai aparecer também, e nós vamos fazer isso. Por enquanto só está aparecendo aqui do teclado para você ver um exemplo do que nós podemos fazer com o mapeamento de links. Podemos fazer assim, uma imagem inteira. Ao clicar, ele vai fazer algum tipo de seleção, vai ser enviado para outro link, mas nós podemos também determinar qual parte da imagem que vai receber este link. Então nós fizemos aqui um exemplo, clicando no teclado, então apareceu aqui uma descrição. Claro que a descrição não está correta, mas é somente para exemplo. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso código, do que basicamente nós vamos construir, e nós precisamos de dois arquivos. O primeiro arquivo é o index.html, que será o arquivo principal. E neste arquivo nós vamos ter basicamente o link da nossa imagem, onde vamos seletar qual imagem que nós queremos usar, e em seguida nós vamos criar o mapeamento da parte selecionável desta imagem, onde vai ficar o link. E aqui nós colocamos o tipo poly, que é poligonal, onde nós queremos determinar qual é a forma que nós queremos. Temos a opção circle, que é basicamente uma circunferência, e temos a opção retangular, que nós podemos desenhar um quadradinho na tela, e nós vamos ver em detalhes como fazer isso. E aqui nós temos as coordenadas, o ponto nesta imagem que nós queremos que fica com um clique, tá ok? E aqui temos o link onde vai ser redirecionado. Aqui no caso eu estou usando um iframe, ou seja, esse iframe é o arquivo descrição.html, que basicamente é este arquivo. Ou seja, quando nós clicarmos nesta coordenada desta imagem, então eu vou buscar o arquivo descrição.html e eu quero que seja ancorado na parte de teclado, e você vai ver como que nós criamos link âncoras. Aqui basicamente nós temos a hashtag teclado, porque eu quero que seja seletado somente esta parte do teclado. Aqui temos o ID teclado, então nós estamos criando uma âncora aqui, mas fique tranquilo que no final você vai entender tudo isso tranquilamente, tá ok? Então, desconstruindo o nosso código, vamos entender aqui. Então, basicamente o que nós temos aqui, nós vamos clicar na nossa tela e em seguida vai aparecer a descrição da tela. E isso é muito útil. Se você tiver um site onde vende um produto, é interessante você colocar uma parte clicável naquela imagem para especificar o que significa. Por exemplo, o notebook é um bom exemplo para nós ensinarmos essa parte de mapeamento de imagem. Por exemplo, cliquei na tela, então eu quero saber as especificações da tela. Cliquei no teclado, por exemplo, cliquei aqui no teclado, então vai aparecer as especificações do teclado. Claro que aqui a descrição não está correta, depois que eu percebi que a descrição está mesmo da imagem, mas não importa. Aqui é somente para um exemplo para você entender. Basicamente, qual é a estrutura que nós temos aqui? Tudo isso vai estar dentro do arquivo index.html, que é o arquivo principal, e a parte onde vai aparecer a descrição é um iframe, onde vamos colocar o arquivo descrição.html, ou seja, estamos pegando outro arquivo, colocando dentro de um iframe, tá ok? E para esta aula nós vamos precisar basicamente, nós vamos criar um arquivo index.html, como eu já mostrei, o arquivo descrição.html, e vamos precisar de uma imagem que é notebook.png, tá ok? Eu vou deixar tudo na descrição aqui para você fazer o download desta imagem, ou você pode também usar o link que também vou deixar na descrição, tá ok? Então vamos já abrir o nosso arquivo index.html. Aqui basicamente nós temos a estrutura básica do HTML, que é bem simplesinha. Se você não sabe, nós temos também aqui no canal um vídeo onde eu ensino em detalhes sobre a estrutura principal do HTML, que também eu vou deixar aqui na descrição. Então nós já vamos começar inserindo a nossa imagem. E para inserir é bem simples, colocamos a tag img, o source, e nós colocamos a nossa imagem, que aqui já está aparecendo a nossa imagem. Ou você pode colocar também, se não quiser baixar esta imagem, você pode usar desta forma: https://ilustracode.com.br assets
.image, então você vai ser redirecionado para esta imagem. Mas eu recomendo você entrar nesse link, fazer o download e adicionar aí no seu código, tá ok? Então nós vamos usar esta imagem e se formos no navegador, simplesmente vai estar aparecendo somente esta imagem que eu adicionei. E agora nós precisamos descobrir qual é a coordenada desta imagem. Se você não sabe o que é coordenada, então vamos descobrir junto o que é isso. Então, descobrindo as coordenadas de uma imagem, como que nós descobrimos isso? O que você precisa entender, primeiramente, que existe um eixo cartesiano, que é chamada, o eixo cartesiano vai ter a linha horizontal, que é x, a vertical, que é y, e vai ter a profundidade, que é y. Mas, neste caso, nós não vamos precisar da coordenada z, que é a profundidade, simplesmente a coordenada x e y, que é na vertical. Então, nós temos o x e temos o y, e aqui nós temos, por exemplo, se nós queremos detectar qual é a coordenada desse ponto da nossa imagem. Agora vamos ver aqui um exemplo. Primeiramente eu puxei aqui uma linha na vertical. Aqui eu puxei uma linha vertical, mas que está no ponto 7 do eixo x. E nós temos outra linha aqui que está no ponto 2 do eixo y. Então nós temos o primeiro valor, que é a primeira coordenada que está no 7, que é do eixo x, relacionado à horizontal. E o segundo valor, nós estamos no ponto 2, do eixo y. Então, a partir desse momento, nós já setamos o primeiro ponto desta coordenada. E nós vamos precisar desses valores para colocar o ponto na nossa imagem, para nós mapearmos a nossa imagem. E para isso, nós vamos usar a tag map, name, notebook como exemplo. E você vai entender porque eu coloquei name notebook. E coloquei outra tag, filho, que é chamado de area. E em seguida, nós colocamos o shape, que é o formato, coords, que é a coordenada, e o href, que nada mais é que o link. Esse aqui basicamente vai ser o link onde vai ser redirecionado ao clicar nesse ponto específico da nossa imagem. E temos aqui a coordenada, que é o que nós procuramos neste momento, que é o 7,2, que é um ponto desta coordenada. Nós temos que colocar mais coordenada para funcionar o link. E em seguida nós temos o nosso shape, que nós vamos ter três opções, que é o rect, circle ou poly. Então o primeiro aqui, que é o rect, que basicamente vai ser um retângulo, nós podemos dizer um quadrado ou um retângulo, que vamos precisar de basicamente duas coordenadas, que é do primeiro ponto, onde vamos ter o x e o y, sempre vai ser nessa sequência, e também o ponto de baixo, que vai ser o x e o y. Então vai ter 4 valores se nós escolhermos a opção rect ou retangular, tá ok? Agora o próximo formato, que é o circle, que basicamente é um círculo, que nós precisamos aqui simplesmente do x e do y também, e também nós precisamos do raio, nós precisamos do comprimento do raio desta circunferência. E o próximo valor, que é um poly, aqui basicamente nós podemos criar vários pontos na nossa imagem e criar qualquer tipo de shape. Então aqui um exemplo, coloquei uma coordenada no x e y, outra coordenada xy e outra coordenada xy. E se a minha imagem, o meu shape, ele tiver mais pontos, então nós temos que seletar todos esses pontos na nossa imagem, tá ok? Agora, como que nós fazemos para descobrir quais são essas coordenadas na nossa imagem? Nós temos várias opções, você pode usar qualquer tipo de editor de imagens, mas aqui eu vou usar um editor que todos acredito que tem no seu computador, que é o Paint. Então eu abri aqui o Paint e nós podemos ver que ao passar o mouse bem no canto inferior esquerdo, nós podemos ver que, independente onde nós passarmos, sempre vai alterar os valores. E esses valores são as coordenadas da nossa imagem. Ele está mostrando qual é o ponto que está parado o nosso mouse. Então você pode perceber, se eu for bem no canto superior esquerdo, pode ver que os valores são bem menores. E quando eu vou para o canto inferior direito, então os valores são maiores. E aqui logo abaixo, do lado, nós temos a largura total da nossa imagem, sempre é o eixo X, e depois o eixo Y na largura e depois na altura. Então é 900 de largura, 568 de altura. Então quando eu coloco o mouse do lado direito no canto inferior, nós podemos ver que os valores são maiores, e do canto superior esquerdo nós podemos ver que os valores são menores. Então o que nós precisamos? Simplesmente desses valores que estão aparecendo bem no cantinho aqui do programa Paint, tá ok? Então vou voltar aqui no meu código. Então a primeira coisa que eu vou fazer antes de aplicarmos as nossas coordenadas, eu vou definir o ZMap, que nós vamos definir que esta imagem nós vamos aplicar um link nele. Então nós colocamos EasyMap e vamos definir como notebook somente para nós identificarmos esta imagem. Então agora vamos de fato desenhar o mapeamento desse link. Então nós colocamos a tag map, vamos definir o nome,
que eu vou chamar de notebook. Por que notebook? Porque aqui eu coloquei notebook, tá ok? E agora aqui dentro nós vamos colocar a área que esta imagem, que este link vai ocupar dentro da nossa imagem. Lembra dos atributos? Primeiro é shape, e em seguida nós temos as coordenadas, coords, e em seguida nós temos o link que vai ser redirecionado ao clicar naquela parte específica daquela imagem. E nós podemos colocar também se vai abrir na mesma janela ou se vai abrir em outra aba do navegador. Colocamos o atributo target. Nós podemos ver que aparecem algumas opções aqui, mas o mais importante e o mais conhecido é o blank ou selfie, que vai ser redirecionado para a mesma página. Mas vamos colocar como blank para exemplo. Então aqui para nosso exemplo eu vou usar o shape do tipo rect. Como eu já expliquei, nós temos três formatos. Vamos ver aqui, nós temos circle, que é o circunferência, o poly e também o rect. Então nós vamos colocar o rect para exemplo. E agora nós vamos buscar quais são as coordenadas desta imagem. Lembra que do rect nós precisamos de duas coordenadas, que é a parte de cima do rect, canto superior esquerdo, e o canto inferior direito, tá ok? Então nós vamos abrir a nossa imagem. Vamos desenhar aqui um quadrado somente para nós visualizarmos como exemplo. Vamos selecionar somente esta parte. Então nós precisamos desta parte aqui, desta coordenada, e nós precisamos desta coordenada. Então eu vou colocar o mouse bem nessa parte superior esquerda desse quadrado que eu desenhei. Então você pode perceber lá no final nós temos os valores 563 e 82. Então vamos voltar aqui no nosso código, 563 e 82. Então nós já temos aqui o primeiro ponto desta coordenada. Agora vamos buscar o outro ponto. Então vamos colocar o mouse aqui bem no finalzinho. Então os valores são 813, 331. 813, 331. Então vamos colocar aqui nosso código 813, 331. Pronto, nós já colocamos as coordenadas. Então naquela parte da nossa imagem, então está desenhado um quadrado. Então quando nós clicarmos ali, ele vai ser redirecionado para um link. Então nós vamos colocar um link aqui como exemplo. Vou colocar o meu site, ilustracode.com.br. Então vamos visualizar para ver se está funcionando. Como você pode perceber, ao passar o mouse nesta parte que nós desenhamos, já está aparecendo, já mudou até o mouse. Por quê? Porque aqui é como se fosse o link. Então vamos clicar para ver se está funcionando. Como você pode perceber, ele foi redirecionado para o meu site. Então está funcionando o nosso link. Mas vamos voltar aqui no nosso código. Vamos aplicar uma estilização nesse link para nós visualizarmos na tela, para ter um efeito visual de que realmente ali há um link. Então para simplesmente aplicar propriedades de estilização nesse link, então nós colocamos map, colocamos area. E como ele é um link, nós podemos estilizar como se fosse um link mesmo. Então vou colocar outline, que é a linha do contorno de um link. Vou colocar outline da cor red. Vou colocar alto, eu vou colocar 5px. Então vamos voltar no navegador, vamos ver se está funcionando. Como você pode perceber, se eu clicar aqui, nós podemos ver que foi selecionado aquele ponto onde nós definimos as coordenadas. E assim ele vai ser redirecionado para o link que nós colocamos aqui. Agora vamos ver o outro exemplo. Em vez de ser um quadradinho, vamos desenhar uma circunferência aqui. Vamos desenhar aqui nesta parte. Vou colocar bem aqui. E para desenhar uma circunferência, nós precisamos simplesmente do ponto central e nós precisamos da medida total aqui do nosso raio. Aqui eu não sei qual é a medida do raio, mas vamos definir principalmente o ponto central, que aqui é 346 e 343. Então guarde esse valor, 346 e 343. Então nós vamos voltar no nosso código e já vou mudar aqui o valor, 346 e 343. Beleza? Vamos mudar aqui a parte colocada tipo circle. Agora nós precisamos de mais um valor aqui, que é a medida do raio. Eu vou colocar aqui como 100, somente para exemplo, eu não sei qual é a medida que está ali. Então vamos voltar aqui no navegador, vamos ver se foi aplicado um ciclo aqui. Então nós podemos ver que já foi aplicado um ciclo aqui. Vamos ver se está funcionando. E realmente foi direcionado para o nosso site. Então está funcionando normalmente. Então a partir desse momento você pode fazer, aplicar qualquer quadradinho aqui, pode colocar um ciclo aqui, outro aqui, que vai aplicar um link. E agora como que nós fazemos para o poligonal? Como nós vimos, o poligonal basicamente nós temos que desenhar todos os pontos que nós queremos aplicar. Aqui está um quadradinho, então o poligonal pode ser aplicado de qualquer forma. Por exemplo, eu quero desenhar os pontos da nossa tela, então nós podemos fazer desta forma também. Então é isso que nós vamos fazer. Ao clicar na nossa tela, então ele vai aparecer aqui do lado a descrição da tela. Se nós clicarmos no nosso teclado, então ele vai aparecer a descrição aqui do nosso teclado, mas para isso nós precisamos entender o que é a frame.
Então, o que é iframe? Vamos ver aqui um exemplo de um site. Nós temos aqui uma telinha de login, e essa telinha de login nós criamos na aula anterior, onde nós aprendemos a criar o efeito de vídeo desfocado, onde desfocamos o fundo. Se você quiser ver, é só ver a aula anterior, onde nós aprendemos como criar isso através do CSS, tá ok? Então, nós vamos usar exemplo desta tela, e se nós queremos adicionar essa tela em uma parte específica do nosso site, como que nós fazemos? Simplesmente nós usamos a tag iframe e nós colocamos o source, que é o link desse site, ou de outro site, ou do seu próprio site. Então nós colocamos nesta parte. Então o que vai acontecer? Então naquela site onde nós colocamos o iframe, é como se eu estivesse pegando outro site, colocando dentro do seu, ou seu próprio site colocando dentro do seu. Por exemplo, eu posso criar o meu site e uma parte lá embaixo eu posso deixar a página do Google. Se alguém digitar, então vai ser redirecionado para a página do Google. Então é uma forma aí de usar um site dentro de outro site. Claro que isso aqui é a parte básica, que nós trabalhamos com HTML, e quando nós trabalhamos com coisa complexa, nós usamos API, que é um assunto um pouco mais avançado, mas neste caso, quando eu quero pegar o site completo, a imagem completa do site, colocar no seu, nós usamos o iframe. E como você pode perceber que nessa tag eu coloquei scrolling no. Por que eu coloquei esse atributo? Porque quando nós colocamos um outro site dentro do nosso, então ele vai aparecer uma barra de rolagem. Se nós definimos que a altura total do nosso iframe e o site é maior do que esse iframe, então vai aparecer uma barra de rolagem. E aqui eu coloquei no porque eu não quero que apareça a barra de rolagem. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos criar um outro arquivo onde vai aparecer toda a descrição daquela parte daquela imagem. No arquivo principal nós vamos clicar e ele vai buscar a informação do outro arquivo, e vamos ver isso na prática. Então eu já criei aqui um novo arquivo que eu chamo de descrição.html. Aqui é uma estrutura bem básica, todo o estilo CSS também estou colocando na mesma página. Então vamos começar aqui com o corpo, com a parte onde vai ficar as informações. E eu vou dividir a minha tela para você visualizar o que vai aparecer aqui, conforme eu vou digitando meu código. Então por isso que eu recomendo você aumentar aí, assistir em tela cheia para poder visualizar todo o meu código. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma div, vou chamar de class, vou chamar de desk somente para identificarmos que é uma descrição. E aqui o primeiro eu vou colocar um H1, que é uma tag de formatação de texto. Eu vou colocar uma informação, clique na imagem. Eu vou duplicar isso daqui porque agora nós vamos colocar informações também para o teclado e também para a tela, porque são as informações que eu quero. Eu vou colocar o ID tela, e aqui eu vou renomear como tela, e aqui as informações da tela. Por exemplo, aqui eu fiz um exemplo, 13 polegadas. Vamos duplicar, vamos colocar mais informações. Por exemplo, tem 2560 pixels por 1600 pixels. Tá ok? Somente a informação da nossa tela. Vamos duplicar isso aqui também. Agora vamos colocar as informações para o teclado. Então vamos colocar teclado. E vamos mudar aqui o H1 também para teclado. Agora aqui, só vou apagar isso daqui. Eu vou colocar aqui somente para exemplo, informações do teclado. Tá ok? E agora vamos aplicar algumas estilizações básicas. A primeira coisa que eu vou colocar, tirar as formatações, as propriedades básicas dos navegadores. Então, vamos colocar o border, eu vou colocar 0. O margem também eu vou colocar 0. Eu vou colocar o padding de 0, porque eu não quero essas propriedades básicas do navegador. E agora eu vou colocar as propriedades somente aqui para as nossas divs. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou seletar pela class, por isso que eu coloquei todas iguais. Vamos colocar desk. E agora vamos colocar background color. Então vamos colocar uma cor hexadecimal, vamos colocar 5BB8FF. Então essa corzinha aqui é azul. Então eu fui testando até que cheguei nesta cor, que eu achei bacana para nós colocarmos aqui. Eu vou colocar um margem, eu vou colocar no topo e no bottom, eu vou colocar de 20 pixels. E no lado direito e esquerdo eu vou colocar de 0. Eu vou colocar um padding, um espaçamento interno de 40 pixels. E você pode perceber que já está aplicando aqui no nosso navegador. Eu vou colocar um font family para tirar essa fonte padrão aqui. Eu vou colocar de Arial, a fonte padrão também, que é bacaninha de nós usarmos. Eu vou colocar o color, eu vou colocar esta cor, DAFAFF, tá ok? Somente para nosso exemplo, como você pode perceber, que já foi aplicado aqui no navegador. Acrescentei um F a mais, tá ok? Então já foi aplicado as estilizações básicas. E agora o que nós vamos fazer? Aplicar os links âncora. Como eu já havia falado, que nós clicarmos lá no teclado, ele vai ser redirecionado para esta parte. E se nós clicarmos na tela, ele vai ser redirecionado para esta parte. E nós precisamos de um link âncora. Então o que nós fazemos? Vamos ver aqui um exemplo. Se nós clicarmos aqui, eu quero que seja rolado a nossa tela até a parte de teclado. Então o que eu vou fazer antes? Em vez de colocar 20 pixels,
eu vou colocar um valor exagerado aqui. Como você pode perceber aqui no navegador, ficou bem distanciado um do outro, mas eu quero que ao clicar aqui nesta parte, clique na imagem, ele seja rolado automaticamente até a parte de teclado. Então o que nós fazemos aqui no nosso código? Vamos colocar um link, somente para exemplo, antes de nós aplicarmos na prática. Então nós vamos colocar href e vamos colocar hashtag teclado. Basicamente isso. Então assim que eu clicar nesta parte, neste link aqui, então ele vai ser redirecionado para a parte onde vai ter esse ID. Então nós vamos ver aqui o exemplo, vamos clique na imagem. Então como você pode perceber, ele já foi redirecionado direto para a seção onde tem o ID escrito teclado. Vamos ver aqui outro exemplo, tela. Vamos ver aqui no navegador, se nós clicarmos aqui, então você pode perceber que a tela ficou bem no canto aqui do nosso navegador, tá ok? Então é dessa forma que nós trabalhamos com o link âncora. Então vamos voltar aqui no nosso código, essa parte nós não vamos precisar mais, aqui eu só apliquei para exemplo, porque nós vamos precisar no outro arquivo. Então aqui, ao clicar na nossa imagem, então nós vamos redirecionar para a parte correspondente. Mas antes vamos procurar as coordenadas da nossa imagem, onde queremos que seja clicado. Então eu vou apagar essas informações. Aqui no link nós não vamos usar esse link, mas nós vamos usar o link aonde se encontra as informações que eu quero, que nada mais é que o nosso arquivo, que vai ser adicionado através de um frame. Então como que nós colocamos o iframe dessa forma, e vamos colocar o source, que é descrição.html, e eu vou adicionar scrolling, eu vou colocar no. Vamos fechar aqui o iframe. Então como você pode perceber que já apareceu um quadradinho aqui do lado. Se nós rolarmos, aqui por enquanto não vai funcionar, só vou apagar aqui para você dar uma visualizada do que está acontecendo. Aqui vai ter a nossa imagem e aqui do lado aparece uma barra de rolagem, ou seja, aquele site, aquele link que nós criamos, aquele arquivo, então apareceu aqui do lado. Então você pode perceber que está aparecendo aqui uma barra de rolagem. Então por isso que eu coloquei scroll no, para não permitir esta rolagem. Então eu vou colocar scrolling no. Então como você pode perceber, não está funcionando a rolagem, mas eu quero que a rolagem aconteça de acordo com quando eu clicar aqui na tela. Então vamos descobrir agora a coordenada da nossa tela, porque ao clicar na tela eu quero que seja redirecionada para aquela parte onde vai ter a descrição da tela. Então o primeiro ponto está aqui logo acima, que vai ser 438,44, 438,44, esse é o primeiro ponto da nossa coordenada. Agora o segundo ponto é 866,40, será 866,40. Agora o terceiro ponto será 773,405, 773,405. Agora o último ponto aqui que nós precisamos, que é desse cantinho da tela, 361,326, 361,326. Tá ok? Então já foi criado o nosso link, então vamos visualizar no navegador para ver se realmente está funcionando. Então nós temos aqui o nosso link, você pode perceber que agora foi seletado corretamente a nossa tela. Por enquanto não vai ser redirecionado em nenhum lugar, só redirecionando para o mesmo link, porque nós não adicionamos ainda. E agora a parte do link vai ser redirecionada para o arquivo descrição.html, e quando nós vamos adicionar algum link âncora, como que nós fizemos neste arquivo, nós colocamos aqui simplesmente hashtag e a parte do ID, ou nós podemos colocar descrição.html hashtag tela, que vai ser redirecionada para essa parte também. Então aqui nós vamos adicionar, como aqui nós seletamos a parte da tela, então nós vamos colocar tela, tá ok? E agora nós temos que colocar o nosso objetivo, qual que vai ser o alvo. O alvo vai ser o nosso iframe, nós não queremos redirecionar para outra tela, mas sim para o próprio iframe. Então nós podemos colocar aqui descrição, e eu vou chamar aqui de janela, que aqui no caso eu não vou ser redirecionado para outra janela, mas vou chamar isso aqui de janela, que eu vou chamar de descrição, tá ok? Então nós colocamos aqui o objetivo, qual vai ser o alvo vai ser esta janela aqui, e por isso que eu coloquei janela descrição. Aqui eu coloquei janela, mas na verdade é o name. Então aqui vai ser a janela que vai ser o name, tá ok? Então agora vamos voltar aqui no nosso código, vamos ver se está funcionando aqui no navegador. Vamos clicar em tela, então você pode perceber que apareceu a parte da tela aqui. Vamos atualizar novamente, vamos clicar em tela, então já apareceu a parte da tela. E agora temos a parte do teclado
mas só que eu vou deixar para você como lição de casa. A primeira coisa que você precisa fazer é seletar os pontos, desenhar esses pontos aqui, onde nós temos 4 pontos, assim como que nós fizemos na tela. Aqui no nosso código você vai duplicar o area, porque nós queremos agora outro ponto na nossa imagem. Aqui nós queremos o poly também, porque é uma forma que não é quadrado e nem círculo, então nós queremos o poly. E aqui se você não pode esquecer de colocar os valores do eixo x e y. Aqui outro ponto, eixo x e o eixo y, aqui novamente, eixo x e y, x e y. Se tiver mais de um ponto, por exemplo, 6 pontos, você deve colocar os 6 pontos aqui, tá ok? Mas só que aqui você deve mudar. Se você seletou a parte do teclado, então aqui você vai colocar o teclado. E aqui continua da mesma forma. Então você pode colocar em qualquer ponto da sua imagem. Ah, mas eu quero mais um pedacinho onde vai colocar aqui, por exemplo, a descrição da parte do USB do notebook. Então você pode duplicar isso aqui. Por exemplo, vamos duplicar, somente para exemplo. Aqui vai ser a parte do USB, entradas USB. Então vamos colocar o USB e aqui você coloca as informações da parte do USB. E aqui você deve colocar também, que é o ID da nossa descrição, que é o USB, que é o mesmo que está aqui, tá ok? Então você pode fazer desta forma, qualquer tipo de formato na sua imagem que vai funcionar corretamente. E se acaso ficou alguma dúvida, pode deixar aqui na descrição, que assim eu posso criar uma aula ensinando mais em detalhes para você entender realmente como funciona a parte de mapeamento de link em imagens, tá ok? Então fui e te espero na próxima aula.